Queridos, quero compartilhar algo muito especial com você. Amanhã é o Dia da Mulher e eu quero falar com as mulheres. Quero falar com as mulheres. Obrigado. Eu não consigo pregar confundindo. Eu sei que o pessoal... Perguntou se não era o Adriano. Não, Adriano é à noite. Eu quero compartilhar com você uma palavra que nós lemos essa semana. E é um dos versículos mais complicados para se compreender. Vocês devem ter lido e devem ter ficado meio preocupados, meio tensos com isso. Né? Quem leu a Bíblia, né? Já leu sua Bíblia hoje? Então vamos ler a Bíblia, irmãos. Nós estamos na campanha 1, 2, 3. Leia a Bíblia, leia um capítulo uma vez, leia a segunda vez o mesmo capítulo, e no terceiro, número 3, é você destacar um versículo para a sua edificação de vida. Então, nós vamos fazer isso. Abra sua Bíblia, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. 1 Timóteo 2. Abriu? Versículo de 8 a 15. Amém? Vamos lá. Fica calmo, tá? Ninguém fica nervoso, nem oriçado, nem agitado, não. Relaxa. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma maneira que os homens, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças ou com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio em toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Então, a mulher será salva, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Eita, agora as feministas se reviraram aí na cadeira e o negócio ficou estreito. Esse é um dos versículos mais complexos para se ler, não só nos dias de hoje, mas sempre foi. Um dos mais polêmicos no que diz respeito ao papel da mulher dentro da igreja. Um dos mais polêmicos no que diz respeito a Bíblia ser um livro machista, né? Que as pessoas costumam dizer que a Bíblia ela é machista, o que não é verdade. O que não é verdade. E também é um dos livros mais utilizados para refutar o ministério pastoral feminino. Agora eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre isso, que o Novo Testamento ele deixa claro que as mulheres cristãs, assim como os homens,
receberam dons espirituais, está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7 a 11. As mulheres, assim como os homens, devem usar os dons para servir no corpo de Cristo, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Os seus ministérios são indispensáveis para a vida e o crescimento da igreja, 1 Coríntios 12, do 12 ao 26. Existem muitos exemplos no Novo Testamento, exatamente sobre os ministérios que as mulheres cristãs são dotadas. E, para ser honesto com o Novo Testamento, a igreja, nos nossos dias de hoje, precisa honrar, sim, os variados ministérios femininos e encorajar as mulheres a buscarem com zelo os melhores dons e a aplicação desse ministério, desse chamado. Mas essa epístola, em especial, a epístola a Timóteo, ela tem uma característica interessante, porque ela é uma epístola um tanto quanto controversa. É uma epístola chamada epístola pastoral, né? Aqui Paulo está ensinando a Timóteo a ser pastor e dando a ele algumas orientações de como que ele deve conduzir o rebanho, alguns cuidados que ele deve tomar para conduzir o rebanho. Para quem estava aqui na reunião de sexta-feira, ele estava dando aí o código de ética, de como que, olha só, age assim, procura fazer assim, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E Paulo estava dando as orientações. Não podemos esquecer que estamos falando de Paulo dando a orientação de como que aquela igreja, naquela época, naquele momento, a igreja que Timóteo estava pastoreando, deveria se portar. E devemos tomar cuidado para não levarmos tudo ao pé da letra. É muito importante nós exercermos uma interpretação do texto e entendermos a mensagem e a essência do texto, para que não venhamos gerar aí uma confusão exegética, uma confusão na interpretação, no entendimento interpretativo desse texto. Timóteo coloca aqui, ou Paulo coloca a Timóteo aqui algumas restrições às mulheres. Desde os primeiros dias da igreja apostólica, a maioria dos cristãos ortodoxos entenderam esse texto de forma literal e absoluta. E não podemos ignorar alguns fatos que marcam ou que tangem a vida dos escritores, dos apóstolos que caminharam com Jesus e dos escritores da Bíblia, como o próprio apóstolo Paulo. Algumas características que eles tinham culturais, por exemplo, e que foram várias vezes quebradas pelo próprio Jesus, como, por exemplo, se dirigir a uma mulher, como, por exemplo, permitir que uma mulher esteja presente num ambiente onde só há homens. Isso não era permitido entre os hebreus. Não era permitido entre os hebreus a mulher estudar, aprender, ler as escrituras. Elas podiam entrar na sinagoga, mas deveriam permanecer em silêncio na sinagoga. Não poderia se ouvir uma voz feminina na sinagoga. E Jesus quebrou muita coisa. Jesus, sendo judeu, ele puxou assunto com uma mulher. Ele, sendo judeu e mestre, ele puxou assunto com uma mulher, o que não era permitido aos mestres, aos rabinos, falar com mulheres, muito menos uma mulher samaritana, ele sendo um judeu. E Jesus conversa com ela, e Jesus pede água a ela, e ela mesmo fica assim: como é que você está falando comigo? Você é um judeu, eu sou uma mulher samaritana. E os discípulos, quando chegaram, ninguém entendeu nada, falaram assim: Jesus está falando com aquela mulher, o que é aquilo? Como assim? E Jesus começa a quebrar tabus, quebrar regras. Jesus começa
Jesus não apenas traz para si discípulos homens, mas começa também a discipular mulheres, o que era incomum naquela época. As mulheres não saíam com os mestres da época, né? Isso não era só entre os judeus, não. Isso era entre os judeus e entre os gregos também. Não era comum as mulheres terem ideologias filosóficas, né? Então, Aristóteles, Sócrates, Platão, ou botando na ordem, Sócrates, Aristóteles e Platão, foram filósofos, e todos os seus discípulos, quem mais fez discípulo foi Platão. Sócrates, na verdade, não fez discípulo algum, né? E Aristóteles se baseou nos ensinos de Sócrates para montar a sua escola, e Aristóteles, sim, foi discipulador de Platão, e Platão discipulador de muitos, né? Inclusive, Platão foi quem criou um estilo de escola, né? A escola peripatética. O nome é engraçado, né? Escola peripatética era o estilo de ensino de Platão. E como é que funcionava a escola peripatética? Ela não funcionava num local físico. Platão ensinava os seus alunos caminhando, por exemplo, pelos jardins, caminhando nas florestas, nas matas. Esse era um formato que Platão ensinava os seus discípulos. E Jesus usou esse mesmo estilo para formar os seus discípulos e ensiná-los. Então a gente encontra aqui um apóstolo Paulo que ainda trazia em si muita coisa de sua característica. Paulo era membro do Sinédrio, e o Sinédrio era uma das posições do judaísmo mais elevadas, onde era composto apenas por homens, e não podia ter homens solteiros, só homens casados. Então, por isso, inclusive, Paulo, quando diz que ele está engrossando, isso é engraçado, sabe que é a minha voz? Paulo, quando diz que vive só, né, aí gera uma grande discussão. Paulo era viúvo, Paulo não era casado, era solteiro, né? Paulo diz assim: bom seria que todos ficassem como eu, mas quem, né, não resistir, então que se case. Então Paulo não era casado, né? Eu acredito que Paulo tenha sido casado, sim, só que a esposa de Paulo, por ter uma vida muito boa com os romanos, ao lado dos romanos, militando em favor dos romanos, não aceitou o posicionamento de Paulo como um cristão se voltar contra Roma e assumir a fé cristã. E aí isso justificaria o fato de Paulo ensinar tão bem acerca de problemas conjugais. Paulo se dedica de uma maneira intensa a falar sobre problemas conjugais. Se o marido crente, a esposa descrente, se a esposa crente, o marido não crente, ele tem uma habilidade para falar sobre isso, que eu acredito, possivelmente, ele tenha sofrido isso. A sua esposa, por insubordinação ou insubmissão, né? E aí ele pode falar sobre submissão, porque ele teve uma mulher que foi insubmissa, né? Isso é o que eu acredito. A Bíblia não fala sobre isso. Há vários estudos sobre isso. Eu estou dando aqui uma opinião que eu entendo. Eu não vejo Paulo viúvo, não. Eu vejo Paulo enfrentando um problema sério conjugal, que ele diz que tem um espinho na carne que o esmurra. E eu acredito que seja esse problema. Uma esposa difícil. Paulo não casou na igreja, tá, gente? Paulo já era casado. Então, os problemas que ele enfrentou. E aí ele trouxe esse problema. Só que ela o abandonou e ele, vou ficar só. E ele decidiu ficar só e assumiu isso e não casou novamente. E pôde nos trazer assim, ensinos maravilhosos com relação a isso. Porém, Paulo, a igreja, nesse tempo, estava enfrentando alguns desafios também muito grandes.
de falsas doutrinas que se levantavam no meio da igreja, de falsos mestres que iam pelas igrejas e enredavam, principalmente as mulheres, com o ensino, deturpando o ensino do próprio apóstolo Paulo. Quando Paulo ensina lá, se eu não me engano, em Gálatas, que Paulo fala que agora todos nós estamos em Cristo, não há mais distinção, não há mais acepção entre homens e mulheres. Ele diz: não há entre nós gregos nem romanos, não há mais entre nós homem ou mulher. Ou seja, Paulo coloca tudo, né? Ele chega e ele descreve como sendo todos um só. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não distingue pessoas. Alguém pegou essa expressão e apresentou para as mulheres uma ideologia que persiste e perdura até hoje, a ideologia feminista, colocando a mulher independente dos homens e falando para as mulheres que elas deveriam valorizar seus posicionamentos pessoais e não mais se dedicar à geração, à criação de filhos. E elas deveriam, então, se lançar para uma proposta maior. E valorizando seu próprio corpo, valorizando as suas ideias. Então, assim, a ideologia é a mesma. A ideologia feminista já estava presente nos tempos do apóstolo Paulo, né? A ideologia feminista, ela abrange vários aspectos, inclusive final da década de 70, início da década de 80, foi o auge do topless na praia, né? Todas as mulheres querendo fazer topless, manifestações pelo mundo todo das mulheres sem sutiã, porque achavam que usar sutiã era diminuir, né? É limitar uma mulher, absurdo, né? O sutiã é um auxílio para que vocês andem mais, né? mais seguras, mais firmes. E, enfim, então o feminismo veio para isso, para propor às mulheres: não, anda sem sutiã, você pode andar sem camisa, é igual, tudo a mesma coisa e tal. E tem pregado e ensinado, feito discípulas até hoje. E aí Paulo vem para combater esse princípio. Aí a gente tem que tomar cuidado e ler o texto todo, porque se a gente só pegar as palavras, não, a mulher tem que aprender calada e ela não pode ensinar e não pode ter autoridade sobre os homens. A gente pegar isso pura e simplesmente, só que a gente precisa entender que Paulo começa no versículo 8 dizendo que os homens façam o quê? Quero que os homens orem. Quando? Levantando sem. E sem? Muito bem. Então ele falou: eu quero que os homens... Se a gente for pegar o pé da letra, irmãos, a gente tem que ficar em todo lugar. Concorda comigo? Em todo lugar. Você tem que levantar no ônibus, tem que orar. Está no ônibus? Levanta a mão e ora. Você está no trem, levanta a mão e ora. Está no carro, levanta a mão e ora. Não faz isso não. Não faça isso. Ele falou: eu quero que os homens, em todo lugar... Ele está falando, o que ele está colocando ali, não é todo lugar físico, mas que o homem, em toda posição que o homem estiver, em todo local, seja ele um trabalhador humilde, um servo, seja ele um empresário, seja ele um político famoso, seja ele um governante, seja ele rico, seja ele pobre, seja ele... que este homem seja um homem de oração.
que seja um homem rendido a Deus. Levante mãos santas, ou seja, se renda a Deus, seja um homem rendido a Deus. Seja um homem que ore, um homem completamente entregue a Deus, sem ira, sem discussão, um camarada de espírito pacífico, um camarada bom. Irmãos, crente não pode viver discutindo, crente não pode viver irado, não pode. Nós somos da paz, pregamos a paz e ministramos a paz, então precisamos viver a paz. No que depender de vós, tende paz com todos. Então, esse é o princípio que ele está aqui apresentando. Que os homens sejam homens pacificadores. Homens de oração e pacificadores. E esteja ele onde estiver. Esteja ele em qual posição estiver. Esteja ele em qual situação estiver. Não vou orar porque eu sou presidente da empresa. Eu não vou orar. Não, você tem que orar. Não vou orar porque eu sou um governante. Não pega bem. Então você vai orar. Não vou orar porque eu sou só um servo, só um trabalhador. Não, você tem que orar. Em todo lugar, que os homens levantem mãos santas e orem e clamem. Aí ele vira, da mesma forma, olha, ele está falando, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição. Aí a gente tem que parar para lembrar como que as mulheres se vestiam naquela época. Hã? É uma prática dela de botar figura no escravo. Mas não das judias. As mulheres judias se vestiam com simplicidade. Era aquele roupão, era um lenço na cabeça, nada mudou, era o mesmo tempo de Jesus, mesma coisa. Só que haviam as romanas. Você já viu o filme romano, do Império Romano? As gregas, que usavam uns panos esvoaçantes, os seios tudo de fora, davam uma pernada assim, estavam mostrando tudo. Os próprios homens. É que nos filmes eles botam, né, ele com um suporte por baixo. Mas não tinha, eles usavam aquela sainha, irmãos, e as coisas ficavam... Ou seja, era a inocência, a intimidade ficava toda exposta. Então, quando Paulo está escrevendo isso aqui, e as mulheres romanas e as gregas, elas usavam, eram tecidos muito finos, muito caros, tecido esvoaçante, batiam o vento, elas andavam assim, parecia, fantasma, fantasma da ópera, porque elas andavam com aqueles vestidos esvoaçantes e tal, e as pessoas, os decotes, as pessoas admiravam, ficavam olhando aquilo, meu Deus do céu. E aí o que acontecia? Algumas mulheres, quando se convertiam, falavam assim, não estou mais no judaísmo, eu não sou mais judia, eu agora sou uma outra coisa. E aí o que acontecia? Queria usar os mesmos, pegar o seu dinheiro e gastar comprando peças de ouro caríssimas para botar nos frisados do cabelo, para ficar parecido com as romanas e as gregas. E aí Paulo fala assim, minha irmã, se vista com decência, cubra a sua nudez. E isso tudo, porque essas mulheres, essas romanas e tal, elas faziam isso independente dos seus maridos, tá? Elas tinham uma vida, inclusive muitas, até das mulheres importantes da região, tinham relações com os seus próprios servos, que eram servos que estavam lá na casa só para servi-las, só para se deitar com elas. Os romanos não se preocupavam, e os gregos também não se preocupavam com isso. Eles saíam para as batalhas e suas casas ficavam sendo aos cuidados dos servos. E as coisas aconteciam de forma totalmente promíscua. Era algo assim, era uma aberração. E Paulo então fala com relação a isso. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente,
Não fica pensando em, não, agora eu tenho que fazer. Não faça isso. Modéstia, com decência, de forma discreta, sem chamar atenção, esvoaçante, de forma discreta. Não se adorne com trança. Aí fala assim, meu Deus, eu uso trança, eu tenho que parar de usar trança. Não, irmão. Está entendendo o que eu estou falando? Estamos falando de épocas. Por isso que eu estou fazendo questão de explicar. Que alguém fala assim, a Bíblia proíbe trança também. Minha irmã fez trança. Quando casou, fez trança embutida. É pecado fazer trança embutida. Tem igreja que afirma que é pecado a mulher fazer trança. A outra fazer trança embutida. Só pode fazer coque. Não, irmão, não. Aqui, por que ele falou das tranças? Por que ele falou né? Eu lembro quando a Rosa era adolescente, que um demônio manifestou lá no ensaio dos adolescentes, manifestou numa das adolescentes. E falou assim, esses enfeites de cabelo é tudo meu. Aí as irmãs, tira. Sai, demônio, não vou sair não, porque elas estão de pulseira, as pulseiras são tudo minhas. Aí tira a pulseira. O Bob, aí até Bob, a menina estava de Bob, lá fazendo para deixar o cabelo um pouquinho mais esticadinho. E ficou o negócio. E aí foram lá, aí até que foram chamar a gente lá, chamar os jovens, né? Porque eu era um jovem, mas não era um jovem, era um jovem diferente, né? Era um jovem crente. E aí foram chamar para a gente orar, e a gente foi lá e tal, e ajudou as irmãs a expulsar o demônio. Falou, não precisava ter tirado nada disso não. Vamos lá, não, em nome de Jesus, vamos lá. A menina, pronto, o demônio saiu, só que as irmãs, não bota mais não bota. E aí isso aí durou alguns anos, né? Depois todo mundo botou tudo de novo. E aí a gente encontra aqui, as igrejas estão erradas, pastor? Não estão erradas, não estão de todas erradas, mas a gente precisa fazer a interpretação e a exegese do texto, entendendo as questões culturais, as questões temporais que se passavam aqui. Aí diz, nem com pérolas. Aí a irmã, meu Deus, meu marido me deu um brinco de pérola, o marido não é cristão, deu um brinco de pérola para a irmã. A irmã, não, me deu um brinco de pérola, pérola é pecado. Calma, irmã, não é. Não vamos tomar as coisas ao pé da letra. Ou com roupas caras, pronto. As irmãs não podem usar roupa cara. Aí é que deu ruim. O marido chega e fala assim, tá aí, maravilha. Vamos na City Call. Vamos na loja de tecido lá como é que é? Varejão das fábricas, vamos comprar uns tecidinhos. Vamos ver aí, tem uma costureira, faz as roupas que ó, supimpa. Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente entende o que está dizendo aqui. O que Paulo estava falando aqui era de pessoas que eram pessoas humildes. Mas a igreja estava se transformando. Elas achavam assim, eu uso essas roupas aqui porque eu sou judia. A partir do momento que Cristo entrou na vida dela, ela falou assim, opa, estou livre do judaísmo. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou me vestir igual às romanas, igual às gregas, eu vou. E aí, queria gastar tudo para poder uma ficar melhor, mais superior que a outra. E Paulo fala assim, Timóteo, toma cuidado nisso aí, isso aí vai virar uma bagunça. Sabe por quê? Porque essa filosofia que aqueles falsos mestres estavam espalhando, e eu quero dizer uma coisa para vocês, o bicho desconfiado é homem. Homem é bicho desconfiado. Você tem um homem aí do seu lado? Fala para ele, tu é um bicho desconfiado. Agora, o bicho que se entrega é mulher. Tem uma mulher do teu lado? Fala assim, tu é um bicho que se entrega. Sabe por quê, irmãos? Qualquer novidade que surge, primeiros a chegar são as mulheres. Sempre. Em qualquer área. Falou em novidade, as mulheres estão lá. As rainhas da moda são as mulheres. Por quê? Lança a novidade, a mulher, eu quero. Ih, é novidade. Os homens
Vão, mas assim, leva um tempo. Por isso que eles nem se preocupam muito com a moda masculina. O negócio é a moda feminina. A moda feminina, porque lançou uma coisa, pronto, todo mundo começa a usar. Daqui a pouco eles tiram, botam outra e assim vai. Jesus, quando começou a pregar, Jesus teve que chamar os homens, porque as mulheres não precisou. Ele não precisou chamar a mulher nenhuma, porque elas seguiam. Elas simplesmente ouviam e viam as coisas que ele fazia, e elas seguiam. Os homens não, os homens ficavam tipo, esse cara aí. Aí Jesus olhava no olho dele e falava assim: e você? Eu falei: eu? Ele tem eu. Vem comigo, me segue. Ou então o cara vinha perguntando: Senhor, como é que é isso? Aí Jesus: é assim, vai lá e faz. E o camarada não fazia, ficava escondendo. Não sei não. Agora as mulheres se entregavam. Diz que a Bíblia fala de 12 discípulos de Jesus, mas havia muito mais mulheres do que homens seguindo Jesus. Muito mais. Muito mais. A Bíblia cita algumas aqui, né? Joana, Susana, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, Marta, né? Mas tinha muito mais mulheres. Mulheres que investiam, mulheres que davam seus recursos para sustentar o ministério de Jesus. E davam, olha, acredita-se que Maria Madalena deu a sua fortuna toda, entregou para Jesus e falou assim: não, pode ficar. Porque as mulheres são assim, as mulheres confiam, as mulheres acreditam. Né? Muitas delas são enganadas por causa disso. O camarada fala 2, 3 palavrinhas, joga um H e tal, elas... Estou amando. Igual o filme de ontem. E aí brigava, e aí o cara vinha com a mesma história. Ela já sabia o que ele ia dizer. Né? Já sabia o que ele ia dizer. Não, te amo. Eu vou te dar aquele anel, vou te dar aquele apartamento, vou te dar aquele navio. E ela ia e acreditava. E Paulo sabia disso. O que aconteceu? Não só Paulo, esses mestres falsos também sabiam disso. Então o que eles fizeram? Eles começaram a jogar mensagens sobre as mulheres. E algumas mulheres começaram a fazer isso, a desprezar a maternidade. Vê se não é isso que está acontecendo hoje. Desprezar a maternidade para que elas pudessem ter relevância. Eu quero ter status, então eu desprezo maternidade. Ser mãe, né? Ser dona de casa, não, eu quero ter status, eu quero ter uma posição, eu quero ser. E aí Paulo vem e começa a talhar embaixo ele quis dizer o seguinte: o que eu falei não retira o que Deus disse. Deus criou Adão primeiro e depois Eva. Inclusive o Senhor falou: o seu desejo será para o teu marido. Foi uma das palavras que o próprio Deus disse, não foi ninguém foi Deus que disse: o teu desejo será para o teu marido. E aí Paulo alerta Timóteo com relação a isso, que elas não se vistam com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Que elas tenham, que elas não se preocupem com isso, mas se preocupem em agir bem, em ter boas obras, em fazer o bem, em cuidar, em zelar, em se entregar na obra. Aí ele vem e fala: a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. A questão aqui, irmãos, a palavra silêncio, aqui, ela tem 2 sentidos. Pode ser o silêncio absoluto, de se calar mesmo, ou pode ser o silêncio de que as mulheres aprendam, por exemplo, um pai pode chegar para os filhos e falar assim: olha, eu quero que vocês assistam a televisão. Aí liga a televisão. E as crianças começam aí ele fala assim: dá para vocês assistirem em silêncio? Ou seja,
sem atrito, sem confusão. O silêncio aqui não é só o silêncio de calar a boca, de não poder falar, é de não gerar desordem, de não gerar atrito. Ele quis dizer, as mulheres aceitem o que foi ensinado, aceitem os ensinos. O que ele está ensinando aqui às mulheres é aceitar a liderança masculina. Aceitem liderança masculina, que as mulheres daquela época, já naquele tempo, já não queriam aceitar. Estavam recebendo instruções para desprezar a liderança masculina, né? Há até quem diga que eram discípulas de Maria Madalena. Há quem diga que Maria Madalena foi, depois que Jesus foi, ela teria sido meio que deixada de lado pelos apóstolos e que ela teria seguido por uma outra linha, e, enfim, não posso dizer, não posso afirmar, eu sei que Maria Madalena foi mulher de Deus, até onde a Bíblia fala. Depois eu não sei, a gente tem que a história, na verdade a história não diz isso. O que diz isso é um monte mas não são nem historiadores, não é baseado em nada concreto, né? Baseado em nada concreto. Mas a orientação aqui é exatamente essa. E com toda sujeição. Aí ele diz, não permito que a mulher ensine. Aí, opa, vamos pegar o pé da letra. Mulher não pode ensinar. Opa, então não pode ter professora. Aqui não está dizendo, não permito que a mulher ensine na igreja. Está dizendo, não permito que a mulher ensine. Então a irmã não pode dar aula nem para a escola bíblica. Tem que ser só homem. A irmã então não pode ensinar num curso, não pode. Então a gente precisa interpretar. O que ele está querendo, o que Paulo quis dizer aqui? Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Paulo é muito duro. Diz que Paulo era solteiro e não gostava das mulheres, mas não. Ele gostava sim. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Irmãos, o princípio básico que ele está mostrando aqui é um problema dentro de casa. O princípio básico que Paulo está mostrando aqui é um conflito conjugal. De mulheres que não aceitam a liderança do seu esposo dentro da casa. E aí logo transfere essa insubordinação para a igreja. E chegam na igreja, querem ensinar, querem falar, querem. E é aí que Paulo está colocando. Até porque naquele tempo não havia Bíblia como a gente tem hoje. Cada um falava da experiência do desenvolvimento que tinha. E aí o que acontece? Com essa nova filosofia se espalhando pelo mundo, as mulheres estariam lançando essa ideologia para todo canto, e depois seria difícil de corrigir isso. Então Paulo orienta a ele para quê? Para que se permanecesse naquilo que foi ensinado. Para que se permanecesse. E é ele quem está dizendo, eu não permito. Ele não está dizendo que Deus não permitiu. Aquilo ali é uma questão, não é doutrinária, mas é uma questão ética. Conduta ética e não conduta doutrinária. O que Paulo está falando aqui, qual é a conduta doutrinária? Para Deus não existe distinção entre homens e mulheres. Essa é a doutrinária. E a ética? A ética, Paulo está dizendo, eu não permito que mulheres ensinem por conta de alguns problemas que provavelmente ele já tinha enfrentado. E que não tem autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, tal. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos. Durante muito tempo, a única coisa que a mulher podia fazer é ter filhos. Irmãos, nós não podemos levar isso ao pé da letra.
nós entendemos que não foi isso, está escrito dessa maneira, pastor, está escrito dessa maneira. Sim, era uma questão cultural para aquela época. Não quer dizer que nós temos que interpretar dessa maneira. Porque se a gente for levar, a Bíblia não é interpretativa de modo literal. Senão, se o teu olho te escandaliza, arranca e lança fora. Então nós temos que entender que é necessário ter um entendimento, é necessário ter sabedoria. E a Bíblia diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Então é importantíssimo, é imprescindível ter sabedoria para entender o contexto do assunto. Então, pastor, como é que o senhor aplica essa mensagem, então? O senhor desfaz de toda ela? Não desfaço. Aqui, literalmente, Paulo não está falando propriamente da mulher, mas Paulo está falando do feminismo. Paulo está combatendo uma doutrina onde pega a mulher e não quer colocar a mulher em igualdade aos homens, mas em superioridade aos homens. E esse princípio básico entre homens e mulheres não foi estabelecido pelos homens, mas foi estabelecido pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus. Estruturalmente falando, biologicamente falando, ideologicamente também. Aí alguém me diz assim: pastor, e aí? O senhor é contra ou a favor as pastoras? É contra ou a favor as pastoras? Eu não sou contra e nem a favor. Muito pelo contrário. Ih, pastor, agora não entendi nada. Eu sou a favor de pessoas que exerçam o ministério pastoral. Pessoas. Entendo que aos homens Deus deu uma autoridade. Às mulheres Deus deu uma autoridade em submissão, em missão paralela. Mas em nenhum momento na Bíblia eu vejo dizendo que as mulheres não podem ser pastoras. Não vejo. Mas eu vejo escrito que as mulheres não devem estar em autoridade sobre os homens. Mas não diz que as mulheres não podem estar em autoridade sobre as mulheres. Ou seja, uma mulher pode ser pastora? Sim. Pastora das mulheres. Tranquilamente. Agora, a liderança de uma igreja, aí você fala assim, pastora presidente de um ministério, aí eu tenho restrições com relação a isso. É a questão, aí entra a questão do ensinem. Não permito que elas ensinem. Uma pastora auxiliar, uma pastora no ministério de uma igreja, uma pastora auxiliar, ela não estará ensinando dela, ela estará ensinando uma visão da sua liderança. Uma pastora que tem o seu ministério próprio, ela estará ensinando dela mesma. Ela estará desenvolvendo uma doutrina, estará desenvolvendo um princípio. Mulheres podem exercer liderança? Sim. Mas eu creio que a Bíblia, isso é claro e nítido nessa passagem. Paulo estabelece limites. E qual o limite? A mulher, ela pode estar em liderança, mas em sujeição a uma liderança masculina. Então, nesse princípio, é o que eu entendo. Mas as mulheres são, em todo tempo, elas são estimuladas. Inclusive, Paulo aqui vai contra o judaísmo, porque Paulo diz, as mulheres aprendam em silêncio, ou seja, ele está estimulando as mulheres a aprenderem.
que no judaísmo nem isso elas podiam. Não, sai daqui, a gente vai estudar as escrituras agora. E a mulher tinha que sair, porque os homens iam conversar sobre as escrituras e elas não podiam aprender sobre. Você entendeu? Então eu entendo, parto deste princípio. Assim como alguns homens nunca desenvolverão um ministério independente, porque eles não têm visão. A minha visão é estar em subordinação à tua visão. Ou seja, voluntariamente se submetem a uma liderança. Assim eu creio que o ministério feminino também. Não vejo nenhum problema em haver pastoras. Não vejo nenhum problema. Mas o ministério pastoral feminino nunca estará, vamos dizer assim, em igualdade ao ministério pastoral masculino. Assim como um homem e uma mulher nunca estarão. São missões diferentes. Quando Paulo está falando aqui de ensinar, ele está falando de desenvolver doutrina. Ele não está falando de ensinar a Bíblia, ensinar aquilo que já está. Vamos aqui, eu vou ensinar sobre uma passagem. Não é isso não. Paulo, quando está falando aqui de ensinar, é de criar doutrinas. Não permita que as mulheres ensinem coisas que vêm da sua cabeça, entendeu? Porque surgiam homens que, baseados em Jesus, eles ensinavam e ministravam. E é isso que Paulo está falando aqui. Então, amanhã nós teremos o Dia Internacional da Mulher. E eu entendo este princípio, que Deus estabeleceu um limite, assim como Deus estabeleceu para o homem um limite também. Deus estabeleceu para o homem um limite também. E Deus estabeleceu um limite para Adão desde o início. Você pode comer de toda a árvore, mas da que está no meio do jardim você não pode comer dela. Eva foi lá e comeu. O que Adão tinha que fazer? Se manter na posição. Ele não fez isso. Ele permitiu que ela ensinasse a ele como comer do fruto. Deus chama Abraão e fala: Abraão, farei de ti uma grande multidão e tu serás uma bênção e tal. Deus falou diretamente com Abraão. E Abraão permitiu que a sua esposa, Sara, ensinasse a ele o que era o swing. A troca de casais. Ele permitiu que ela ensinasse a ele o que era um relacionamento extraconjugal. Isso quer dizer, permitiu até porque ela era fruto de um relacionamento extraconjugal, né? Sara era meio-irmã de Abraão. Era filha de Terá também. Então, o pai teve um filho com um, teve um filho com outra, e aí ela, enfim, já estava o negócio já meio... Ela não é culpada também não, tadinha. Mas você está entendendo? Deus estabeleceu limites. Oi? Aumenta a nossa responsabilidade como homem. Aumenta a nossa responsabilidade. Então, Deus estabeleceu limites para as mulheres, assim como Deus estabeleceu limite para os homens, assim como Deus estabeleceu limite para os filhos. Porque alguém vem e diz assim: então os homens podem tudo? Não, não podem. Não podem. Tanto não podem, como que a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo através de Adão. A Bíblia não coloca essa culpa sobre Eva. A gente que fala assim: não, mas Eva também, irmãos, pobrezinha da Eva, ela foi enganada. Foi enganada por uma serpente, que envolveu, que enredou, que confundiu, que seduziu. O erro foi de Adão, que pecou deliberadamente. Deus tem um chamado específico para homens, e Ele não permite que os homens abram mão dessa posição. E isso não quer dizer que o homem manda e a mulher... Não, não é nada disso.
Ninguém está falando nada disso. Está falando de chamado, de responsabilidade. Quanto custa para uma mulher se submeter a um homem? Não deveria ser difícil, porque eu pergunto, quanto custa para um homem se submeter a outro? O homem poderia dizer assim, não, eu sou homem igual a você, então eu vou chutar o balde. E não é assim. Homens voluntariamente se submetem a outros. E as mulheres é que têm essa dificuldade. Mas as mulheres se submetem sim, elas precisam se submeter a quem ela reconhece autoridade. As mulheres precisam ver autoridade, precisam ver pulso, precisam sentir firmeza. E é isso que Deus está fazendo. Que a gente possa guardar. Eu quis compartilhar isso aqui, porque os domingos pela manhã eu vou estar compartilhando com os irmãos o que Deus tem me dado de visão para esta igreja. Todo domingo pela manhã eu vou estar aqui ministrando. Todo domingo pela manhã eu vou transmitir essa visão. A visão do ministério Um Novo Viver. Domingo à noite vai ter até pastor dando cambalhota aqui.